Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e esta é a primeira aula do curso de controle, ou se você preferir, controle clássico. Nessa aula nós veremos os seguintes tópicos: uma introdução a esses sistemas e a definição do que é um sistema de controle. Veremos quais as configurações possíveis, malha aberta e malha fechada. E então veremos qual a sua composição básica, o que compõe um sistema de controle do ponto de vista conceitual. A bibliografia indicada para essa aula, dentre outros grandes livros de controle, é o livro do Nisi, de Engenharia de Sistemas de Controle, livro que utilizaremos durante todo o curso de controle, publicado pela LTC. Para essa aula em especial, os capítulos 1.1 e 1.3. Bom, então vamos lá? Bom, nessa aula, essa primeira aula do curso de controle, o que nós precisamos entender? Primeiro, afinal de contas, o que é um sistema de controle? Depois, por que eles são importantes? Quais são os tipos básicos? E esses tipos básicos do que são, de forma simples, compostos. Ok? É claro que, à medida que a gente vai estudando, a gente vai se familiarizando com a nomenclatura técnica da área, para não mais utilizar tais termos como um público leigo, mas com a sua definição específica, ok? Controlador, variável e assim por diante. Tudo bem? Muito bem. Bom, então, esse curso de controle visa a análise e projeto de sistemas de controle, não é? É para isso que a gente estuda controle. Qual o problema de controle? Bom, de fato o que acontece é que a natureza dos sistemas ou dos processos, sejam eles mecânicos, elétricos, térmicos, de fluidos, geralmente não é adequada para os usos que a gente quer. E o ambiente ao qual esses sistemas ou processos estão inseridos nem sempre é amigável, nem sempre joga a favor do processo, às vezes joga contra o processo se comportar como a gente quer. Aí que entra o nosso sistema de controle. Tudo bem? Qual a definição? Bom, um sistema de controle consiste em subsistemas e processos, e aqui a gente pode chamar de planta ou processo, tanto faz, que são reunidos com o propósito de se obter uma saída desejada com o desempenho desejado a partir de uma entrada que seja especificada. Então, o meu sistema de controle ele tem que ser capaz de receber uma entrada, que também pode ser chamada de excitação. Essa entrada vai ser de algum modo especificada. Ele tem que receber essa entrada, tomar a decisão do que fazer e conseguir produzir uma resposta que seja adequada ao que eu quero, com o desempenho que eu quero, ou seja, no tempo que eu quero. Ok? É para isso que a gente constrói um sistema de controle. Bom, mas por que nós construímos sistemas de controle, então? Para poder obter geralmente uma dessas 4 capacidades no nosso sistema. Ou para amplificar a potência da entrada que nós temos, ou para ganhar capacidade de controle remoto, para ficar com uma entrada um pouco mais conveniente, ou para compensar alguma perturbação. Vamos entender um pouquinho melhor cada uma delas. Bom, o que significa amplificação de potência? Significa que nós iremos utilizar uma fonte de energia, pode ser um motor, um aquecedor, um atuador, capaz de dar mais potência para o sistema do que o operador em si, ok? Além disso, você pode fazer isso em alguns estágios e deixar a parte de potência cada vez mais longe do operador, o que deixa o sistema mais seguro de se operar. Tudo bem? A outra razão é para permitir controle remoto. O que significa isso? Então, eu posso ter uma planta, por exemplo, muito grande
e que para me certificar que está tudo funcionando, eu preciso conhecer a pressão numa tubulação de vapor, a temperatura numa caldeira, a temperatura num tanque de processo, e esses subsistemas podem estar em lugares muito distantes. Seria praticamente impossível para uma pessoa só controlar tudo. Tendo um sistema de controle, eu posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com atuadores atuando em cada posição e centralizar todas essas informações naquilo que a gente chama, por exemplo, de um sistema supervisório. Ok? A outra razão de controle remoto ser interessante é porque eu posso estar em lugares inóspitos, né? Então eu quero controlar a temperatura num tanque de processo e eu não preciso estar perto daquele tanque que pode estar muito quente, certo? Eu posso fazer esse controle à distância num lugar que não seja inóspito. Quanto à conveniência da forma de entrada, imagine que, de modo geral, o que se deseja como entrada, por exemplo, num sistema de controle de posição, é a posição, não é? Então, eu tenho um atuador ou algo assim, eu quero que ele vá da posição A até a posição B. Mas o deslocamento dos objetos mecânicos não funciona assim, né? O que eu sou capaz de gerar é uma aceleração. Então, se eu não usar um sistema de controle, eu preciso controlar eu mesmo a aceleração até atingir a posição que eu desejo. Enquanto se eu usar um sistema de controle, eu posso simplesmente solicitar uma posição e o sistema de controle trata de gerar essa aceleração até alcançar a posição desejada. O mesmo, por exemplo, vale para sistemas de controle de temperatura. Então, em aquecedores em geral, o que eu desejo é uma temperatura. Mas eu não sou capaz de imprimir temperatura nos sistemas. Eu sou capaz de colocar calor ou de resfriá-los. Então, eu insiro calor, por exemplo, para conseguir uma temperatura. E se eu usar um sistema de controle, ele que trata de descobrir quanto calor eu preciso até para poder atingir a temperatura desejada, no tempo desejado. Bom, e compensação de perturbação, o que ocorre é que ao solicitar uma posição, uma temperatura, uma tensão de saída, é claro que podem acontecer variações externas. Então, se eu estou num sistema de controle de posição de uma antena, por exemplo, o vento pode forçar a antena para um lado e para o outro. Se é um sistema de controle de temperatura, pode aparecer, a temperatura ambiente pode estar muito diferente de um dia para o outro. E se é um sistema elétrico, eu posso estar em condições de ruído distintas em dias distintos, ou até mesmo em horários do dia distintos, né? Se tem uma outra máquina ligada próxima ou não. Então, cabe ao sistema de controle corrigir isso, corrigir o fato dessas perturbações estarem entrando no seu sistema, independente de uma nova entrada ser solicitada. Então, mesmo que a entrada fique constante, podem aparecer perturbações que querem forçar a saída a mudar. Se eu estiver usando um sistema de controle, essa saída não muda. O sistema de controle corrige esse desvio. Bom, e quais as principais configurações de um sistema de controle? Então a gente já viu por que eu quero construir um sistema de controle. Que tipo de sistema de controle eu posso construir? Pode ser o mais simples possível, que é um sistema em malha aberta. Então, um sistema de controle em malha aberta são sistemas que são comandados simplesmente pela entrada. Então, é quase um abuso chamar isso de um sistema de controle, mas ainda é, né? Por quê? Ele não efetua correção de perturbação, por exemplo. Não é? Um sistema de controle em malha aberta pode até amplificar a potência, pode até acertar a conveniência da entrada, mas nunca vai corrigir perturbação. Tá bom? O mais interessante, via de regra, são sistemas de controle em malha fechada, que são sistemas com realimentação, certo? De algum modo é um sinônimo. O sistema de malha fechada é um sistema com realimentação. Então, esses sistemas, eles possuem ligações entre a saída e a entrada. Então, é um sistema que é capaz de verificar a saída para saber se essa saída já atingiu a entrada desejada, a entrada que foi solicitada. E se não, ele toma uma medida para isso. E ao ficar verificando a saída, ele também é capaz de perceber se ruídos ou perturbações estão alterando a saída mesmo com a entrada fixada. E aí ele toma uma atitude para voltar para a saída na posição que se deseja, ok? Bom, do que são compostos então os nossos sistemas de controle?
Se for um sistema de malha aberta, ele basicamente é composto por um transdutor de entrada. Então, veja aqui embaixo o diagrama completo de um sistema de controle em malha aberta. Então, aqui eu tenho a minha entrada. Essa entrada, ela pode vir na forma de um botão, que você altera a posição dele fisicamente. Ele pode vir na forma de uma espécie de acelerador ou algo assim. Então, de alguma forma, o usuário dá a entrada para o sistema de controle de malha aberta. Esse sistema pode ter logo no seu início um transdutor de entrada. O que significa isso? Ele traduz essa variável, faz uma conversão de modo que ela seja possível de ser inserida no controlador. Ok? Uma vez feito isso, o controlador pega essa entrada e aciona o processo ou planta. Então o controlador pode ter o drive de potência aqui nele, ou a potência pode estar aqui dentro do processo ou da planta. Depende de como essa planta for desenvolvida. Como você explodir esses bloquinhos aqui, controlador e processo ou planta. Mas é o controlador que recebe a entrada e aciona a planta. Tudo bem? Então, vamos imaginar que você tem um sistema de posição. Então, você tem um botão, que é a sua entrada. Ao pressionar o botão, o transdutor de entrada transforma esse botão num impulso elétrico. O controlador, num caso muito, muito simples, pode ser uma espécie de contator, certo? Uma chave amplificadora de potência. Então, aquela sua chave muito simples, que não teria condição de acionar diretamente um motor, por exemplo, vai dar um pequeno comando aqui para o controlador, que vai acionar um contator ou um relé, e isto vai energizar, por exemplo, o motor da planta. Tudo bem? Ao energizar o motor da planta, eu vou ganhar uma aceleração, a aceleração vai gerar velocidade, a velocidade vai gerar posição, que é a minha saída. Tudo bem? Mas é claro, né? O sistema pode sofrer atritos distintos. Isso seria uma perturbação, por exemplo, do tipo 2, que apesar de eu estar tentando acelerar o sistema, ele não vai. Não é isso? E pode receber perturbações do tipo 1 também, que são perturbações na entrada. Tudo bem? Bom, do que está aqui no começo do diagrama, é importante saber algumas nomenclaturas interessantes. A entrada do sistema de controle também é chamada de referência, certo? Então, a referência do sistema de controle é aquilo que você usa de entrada. Em inglês é o set point, tudo bem? Enquanto a saída também é chamada de variável controlada. Então, por exemplo, aqui o que eu quero controlar, nesse exemplo, seria a posição. Então, a saída ou a variável controlada é a posição. Tudo bem? Bom, os outros sinais, é claro, são as perturbações, que são adicionadas à saída do controlador e do processo, e as junções de soma, né? Que é quem adiciona essas perturbações às saídas. Então, o controlador, por exemplo, entrega uma certa tensão, mas pode ser que naquele dia você esteja com algum problema de comunicação, o seu cabo não está bem conectado, e aí a corrente que sai do controlador, uma parte dela se perde, só uma parte chega no processo ou planta. E aí, num dia de maior calor, os componentes se dilatam e aí o contato melhora e toda a corrente passa. Então, é uma perturbação elétrica que depende aqui da temperatura externa. E são as junções de soma que vão realizar esse processo, né? Então, a saída do controlador mais a perturbação é que é a entrada do processo, não exatamente a saída do controlador. E o resultado final, a saída ou a variável controlada, não é o que sai da planta ou processo, é o que sai da planta ou processo mais a segunda perturbação, ok? Que pode fazer com que que a saída não seja exatamente o que você deseja. Bom, já se o sistema for de malha fechada, alguns componentes têm a mesma utilidade, não é? O transdutor de entrada continua a converter a forma de entrada para uma forma que seja mais útil para o controlador. No entanto, agora esse transdutor de entrada tem um papel um pouco mais importante, a gente já vai entender ele daqui a pouco. Porque logo na saída dele tem uma junção de soma extra, que não tinha antes no sistema de malha aberta.
Essa junção é responsável por misturar a entrada com o que vem da saída e passa por um transdutor de saída. O que é importante é que a saída desses dois transdutores esteja na mesma linguagem, seja uma variável de mesma unidade. Então, por exemplo, né, se for um sistema de controle de temperatura, o transdutor de entrada tem que estar em graus Celsius e o transdutor de saída, ou sensor, também em graus Celsius. Se um tiver em graus Celsius e vai em Fahrenheit, você já vai fazer uma besteira enorme aqui. Ok? E ainda assim podem ser variáveis distintas e os transdutores têm que ajustar. Ok? Então, se um transdutor recebe um sinal de calor, ele tem que converter para temperatura para que o outro também converta em temperatura e você possa subtrair os sinais de temperatura aqui. Tem que ser a mesma variável para ser somada. Ok? O outro componente importante, portanto, é o transdutor de saída, mas geralmente ele é um sensor, então às vezes se chama isso de sensor. Então ele mede a saída, mede a resposta dessa saída e converte para a forma utilizada pelo controlador. O importante é que o controlador é que vai decidir, né, que tipo de sinal ele precisa. Ele precisa de um sinal de tensão de 0 a 5 volts? Então tudo tem que virar tensão de 0 a 5 volts. Temperatura de entrada, temperatura de saída, tudo tem que virar tensão de 0 a 5 volts. Se o controlador, em vez disso, trabalha com uma entrada digital, então tudo tem que ser digital. E assim por diante, ok? Os dois transdutores têm que transformar a entrada e saída na mesma linguagem. E as duas têm que ser compatíveis com o controlador. Então, é claro que o papel diferente aqui é dessa primeira junção de soma aqui. Ó. Essa junção de soma, ela adiciona do ponto de vista algébrico, mas é sempre feita uma subtração. Realimentações em controle precisam ser negativas, senão o sistema não fica estável. Isso a gente vai entender bem mais na frente. Então, ele adiciona algebricamente, ou seja, ele subtrai o sinal de entrada ao sinal de saída, que chega através dessa malha de realimentação. Tudo bem? E essa malha de realimentação também é chamada de caminho de retorno, às vezes. Tudo bem? Por que é uma subtração? Porque o controlador vai trabalhar com um erro ou com o que a gente chama de sinal de atuação. Erro só pode ser usado em certos casos. O que é a diferença? Então, por exemplo, né, eu quero uma temperatura de 30 graus e a temperatura ambiente está em 20. Então, ao subtrair as duas, percebe-se que é uma diferença de 10 graus. É com essa diferença de 10 graus que o controlador precisa lidar para saber o que fazer como eu planto o processo até que eu consiga os 30 graus e essa diferença seja nula, ok? Essa diferença, portanto, né? Essa diferença entre quanto eu quero de onde eu estou é chamada de erro ou, mais precisamente, sinal de atuação. Tudo bem? Eu posso chamar de erro numa condição específica. Na condição em que ambos os dois transdutores, ou seja, tanto o transdutor de entrada quanto de saída, possuem ganho unitário. Então, se esses dois forem simplesmente 1, então imagina que eu tenho uma entrada que é temperatura, uma saída que é temperatura, e eu posso simplesmente subtrair uma temperatura da outra, e os transdutores aqui simplesmente têm ganho 1, ok? Eu não multiplico, não faço operação nenhuma, nem com a saída nem com a entrada. Então, nesses casos, essa junta de soma só vai fazer uma subtração. Então, nesse caso, eu posso chamar esse sinal de erro. Tudo bem? Se não, de uma forma genérica, ele é um sinal de atuação. Bom, então esse sinal de atuação ou erro, ele é a entrada do controlador. Quando o sinal de atuação é um erro, é muito comum chamar o controlador de compensador. Então ele tenta compensar o sistema de modo que esse erro zere. Mas a melhor linguagem é controlador mesmo, tudo bem? Então, uma vez que o controlador recebe esse sinal e passa a atuar sobre o sistema, aí já não tem muita diferença entre uma malha aberta e uma malha fechada, certo? Se for um sistema de potência, ele tem que gerar tensão, jogar essa potência na sua planta. Se for um motor, ele vai girar e assim por diante, tá bom? Bom, então isso encerra a nossa primeira aula de introdução dos sistemas de controle, ok? Para finalizar,
eu gostaria de sugerir a vocês a realização destes 2 exercícios. No primeiro são dados 7 possíveis sistemas e se pede para identificar, caso exista, então verificar se existe ou não, e identificar qual é a entrada de cada um deles, qual é a saída, qual é o transdutor de entrada, qual é o transdutor de saída, qual é o processo ou a planta, o que é o controlador aí dentro e quais são possíveis perturbações do tipo 1 e 2. Ok? E identificar que configuração que eles têm, se é malha aberta ou malha fechada. Os sistemas que eu estou sugerindo aqui é um ar-condicionado moderno, daquele que trabalha controlando a velocidade do motor e não só ligando e desligando. Uma aceleração de um carro comum, não uma aceleração eletrônica, nada disso, aquele acelerador com cabo. Tem uma pesquisada como funciona o automóvel, se for necessário. Um compressor de ar, então, um compressor padrão de ar, desse de oficina mecânica, já basta. Um servomotor. Um aquecedor de água a gás doméstico, né? Desses que se usam em apartamento, um aquecedor de passagem. Um câmbio automatizado, não automático, certo? E um sistema de injeção eletrônica de um carro flex. Se for necessário, dê uma pesquisada sobre como cada um desses sistemas funciona, ok? E procure identificar esses itens. Após isso, eu estou sugerindo que seja desenhado, uma vez identificado quem são os componentes, que você desenhe o diagrama de blocos de cada um deles, ok? Se baseie no nosso diagrama de blocos genérico e identifique os componentes, não é difícil. Uma vez que você identificou cada um, certo? Reflita sobre cada um desses sistemas de controle e pense também como eles evoluíram ao longo do tempo. Para que vocês não fiquem completamente em branco, eu estou sugerindo aqui uma resposta para o item A, ok? Do ar-condicionado moderno. Entrada, saída, processo ou planta e assim por diante. E o diagrama de blocos do item A. Tudo bem? Então, pelo menos a resposta de um vocês têm para comparar. Mas procurem resolver ele antes de olhar essa resposta. Então é isso, estudantes. Espero que vocês tenham entendido, estejam empolgados para o nosso curso de controle. Até mais e bons estudos.